Tem um negocinho na prova do Enem chamado de TRI, Teoria da Resposta ao Item. Eu não sou especialista em Enem, vou deixar bem claro aqui para você. Eu sou especialista em neurociência da aprendizagem, memória, controle emocional. Essa é a minha especialidade. Eu não sou especialista em Enem, tá? Não sou um especialista na prova do Enem. Mas tem um negocinho que qualquer pessoa vai entender, que chama TRI. O que a TRI valoriza, André? Alguém sabe o que a teoria da resposta ao item vai valorizar no seu desempenho, na sua nota? As questões fáceis ou as questões difíceis? O que ela valoriza mais? Questões fáceis ou questões difíceis? O que vocês acham? O Enem valoriza mais eu acertar uma questão difícil ou acertar uma questão fácil? As fáceis. As fáceis. As fáceis, meus queridos. O Enem sabe que você veio de escola pública, que você saiu da escola pública analfabeto funcional. Não sabe ler, não sabe interpretar um texto, não sabe escrever, não sabe fazer um cálculo de matemática. O Enem sabe disso. E eu achei que eu era o único. Achei, não, eu sou a pessoa mais azarada do Brasil, porque eu saí da escola analfabeto funcional, não sei ler, não sei escrever, não sei conjugar um verbo, não sei usar um pronome, não sei fazer um texto dissertativo argumentativo, não sei fazer um cálculo com decimal, não sei uma fração, não sei nada. Você, pô, que azarado que eu sou, né? Que sacanagem. Eu sonho com a medicina, mas eu sou burro. Eu achei, não, é só eu, né? Não é possível que é só eu que saí da escola assim. Aí depois, quando eu comecei a estudar neurociência, comecei a entender por que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo, né? Comecei a entender isso. Aí o que aconteceu? Eu descobri que não era só eu. Eu descobri que 95% dos estudantes de escola pública que terminam o ensino médio, 95% não sabe absolutamente nada de matemática. Nada de matemática. Eu fui reprovado em matemática. E aquilo doeu muito para mim. Eu pensei assim, cara, por que eu sou tão burro? Por que eu não sei os conteúdos? Por que eu, Deus? Por que eu ser tão azarado assim? E depois eu descobri que não, cara, a maioria esmagadora da galera que sai do ensino médio não sabe nada. E o Enem sabe disso, portanto, ele vai valorizar as questões fáceis que você acerta, as questões medianas que você acerta. Entendeu? Ele valoriza isso, meu querido. Então, o André não precisa ter esse medo. Por quê? Ele precisa passar em medicina, ele não precisa saber todos os conteúdos, ele precisa passar em medicina, né? Tu perguntar, Léo, tu sabia todos os conteúdos de matemática? Não. Mas aqueles conteúdos fáceis, eu sabia. Aqueles conteúdos medianos, eu sabia. Entendeu? E aí vem o grande tiro no pé de você fazer cursinho e comprar cronogramas. Por quê? O que o cursinho vai fazer com você? Ele vai te dar todo o conteúdo. Léo, por que o cursinho vai me dar todos os conteúdos? Porque se cair uma questão na prova, você vai dizer, ó, essa questão aqui eu não tive aula. Uma questão mega rara, mega difícil, questões que eu apelidei de NASA, né? Ou deixa para a galera da escola particular fazer, né? Eu botava um H. A nomenclatura que eu tinha na hora que eu estava fazendo a prova, eu botava um H. O que esse H representava? Que era uma questão hard, uma questão muito difícil, uma questão NASA, uma questão que eu deixava para o cara que estudou em escola particular. O cara nunca trabalhou, o cara só estudou, deixa para ele fazer. Né? Eu com 10 anos eu tinha que trabalhar, né? No pesado, não é que eu trabalhava no escritório, eu trabalhava no pesado, carregando caixas no supermercado, saco de batata, como a servente de pedreiro, já trabalhei fazendo isso. Então, assim, a escola para mim não serviu para muita coisa. E o Enem sabe disso, ele sabe dessa desigualdade que tem, né? Então, deixa essas questões, deixa esses conteúdos complexos para o cara que estudou em escola particular. Então, assim, o cursinho ele tem que dar todo o conteúdo. Por quê? Porque se cair uma questão de matemática super rara da NASA, entendeu? Da NASA, uma questão mega difícil, o professor tem que tirar o dele da reta, ó.
Eu dei esse conteúdo para ti. Entendeu? Então ele vai dar todo o conteúdo, tanto o conteúdo fácil quanto o conteúdo difícil. Ele vai dar para quê? Para o cursinho tirar o dedo da reta. Ó. E aí o professor fala, ó, essa questão aqui eu te dei na aula. Só que o professor do cursinho, o professor tradicional, o professor brasileiro, infelizmente, ele nunca estudou neurociência. E a neurociência tem uma estrutura no nosso cérebro chamado hipocampo. O hipocampo, ele é o centro responsável pelo processo de memorização. E aí tem um negócio chamado forgetting curve, ou curva do esquecimento. Então, esse professor fodão, super didático, que dá a melhor aula do mundo, melhor aula do Brasil, o aluno vai esquecer depois. Eu vou esquecer, você vai esquecer. Isso é científico. Vai esquecer. Ó, só para ter uma noção. Passa 48 horas, tá? Comprovado cientificamente. 48 horas você esquece 80%. Passa uma semana, você esquece quase 100%. E aí você pode fazer o teste. Pega uma folha, né? Pega uma folha em branco, e tenta lembrar o que você estudou de matemática semana passada, sábado passado, ou semana passada. Pega uma folha em branco, começa a escrever o que você aprendeu de matemática, ou física, ou biologia, ou história. Faz esse teste. Eu aposto com você que você não vai lembrar nem 5% do que você estudou. Faz o teste e manda a foto para mim depois. Escreve na folha em branco o que você estudou semana passada em matemática. Eu chuto uma média aí de 5%, tá? E é bizarro isso. Por quê? E aí você descobre, né? Você descobre que você não está estudando. Porque se você digitar no Google o que é estudar? Estudar é o ato, é a ação de adquirir conhecimento. Então, se você viu a videoaula de matemática, se você fez as questões de matemática, se você fez o resumo colorido de matemática e você não adquiriu conhecimento, você não estudou, você perdeu o tempo. Entendeu? E aí você começa a entender por que os meus alunos passam em medicina esses 60 dias e por que um aluno de cursinho, um aluno que só estuda, nunca pegou numa enxada, nunca trabalhou na vida, só estuda. Por que esse cara demora 3, 4, 5 anos até passar? Por quê? A técnica de estudo dele é obsoleta. É como se a gente comparasse a Ferrari com o Fusca. O Fusca, ele é lento, é um motor atrasado. A Ferrari tem um motor super potente, tem uma tecnologia superior. É a mesma coisa de comparar um estudante americano com um estudante brasileiro. O estudante brasileiro tem uma técnica ruim, o estudante americano tem uma técnica superior.